uma vez a presença de todos vocês que prestigiam essa solenidade conosco. Neste momento, passaremos o uso da palavra, daremos início aos pronunciamentos e passaremos a palavra ao representante da 20ª subseção da OAB de Varginha, Dr. Mário Caldonazzo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Armando Fortunato, que foi o propositor dessa merecidíssima homenagem ao Dr. Marco Antônio Salles, a pessoa de quem cumprimento todos os da mesa, a doutora Tereza Cota, juíza da nossa segunda vara. O doutor Birajara enviou um telegrama, né, porque com certeza ele não deixaria de estar nessa homenagem ao Dr. Marco Antônio se ele não estivesse em viagem. E eu vim como um amigo para participar dessa homenagem. E ele me colocou em saia justa, porque falar de improviso, né, é uma arte que o doutor Birajara domina muito bem, o Dr. Marco Antônio sabe disso. Né? Mas ele me falou que fazia questão que algumas palavras fossem ditas em seu nome. A comenda do mérito jurídico para um advogado, teoricamente, nós já pensamos em leis. Nós já pensamos naqueles livros volumosos, né? Que o advogado é visto normalmente como aquele profissional que lida com livros volumosos, exatamente por causa das leis. Mas eu tenho certeza que no discurso do Dr. Marco Antônio, ele vai, evidentemente, falar dessa homenagem, da profissão, mas eu gostaria de falar do ser humano, porque o advogado, muitas vezes, ele é visto muito como alguém muito legalista, alguém que está sempre atento às leis e que, de certa forma, às vezes, parece que tem pouca humanidade. Né? O médico lida com vidas, né? Está aqui o meu amigo doutor Armando. Mas a advocacia ela tem uma nobreza muito grande, porque o advogado, eu digo sempre, pobre do advogado que se atém apenas às leis. Infeliz do advogado que não se aventura na literatura, que não percorre a história, que não se embriaga com um livro de poemas, ou que não dá uma tragada num livro de citações e frases. Porque quando o cliente chega, muitas vezes nós estamos preocupados com a lei, com a propriedade daquele cidadão, com a liberdade dele, mas ele, antes de tudo, é um ser humano. E ele quer receber, muitas vezes, do advogado, não somente a solução para o seu problema, no que tange às leis, no que tange aquela situação que ele está enfrentando. Mas o advogado, muitas vezes, tem que fazer um diagnóstico, como médico. Porque o bem maior do ser humano é a vida. Mas a liberdade não fica longe. O seu patrimônio também não fica, porque muitas vezes foi adquirido a duras penas, com muito esforço e dedicação. Nós sabemos que os bens materiais não têm tanto valor para a felicidade de uma pessoa, mas aquele que lutou por muito tempo para conquistar, às vezes a vida para ele, sem a liberdade e sem se assegurar de tudo que ele construiu, às vezes tem pouco valor. E por isso que eu digo que eu vou falar do ser humano do Dr. Marco Antônio, que não é um simples advogado. Simples do que o sentido que eu digo, que todos somos simples. Mas não é um advogado que se limita aos grandes livros de direito, aos volumosos livros de direito. Mas é um advogado que é um ser humano com muita preocupação e com muito conhecimento da pessoa humana. Isso a gente vê conversando com ele, no seu trabalho, na sua função como professor, conversando com seus alunos. Nós que somos seus colegas, o admiramos não só pelo conhecimento jurídico, mas por esse aspecto pessoal, de pessoa, que com certeza quando está diante de um cliente, não está preocupado unicamente com o problema jurídico, mas o que aquele cidadão precisa, que diagnóstico tem que ser feito daquela pessoa. Então por isso que eu uso essas palavras, não com a habilidade do doutor Birajara, para parabenizar o doutor Marco, né, por essa justíssima homenagem e fazer esse destaque, que muito mais do que um advogado, a sua pessoa humana, a sua pessoa como cidadão,
é muito importante e tenho certeza que isso faz uma grande diferença quando o seu cliente, as pessoas que o procuram, os seus alunos, estão sendo orientados por Vossa Excelência. Eu gostaria de finalizar com palavras suas, né? Demonstrando qual é a sensação que nós estamos hoje. Um pequeno trecho, por isso eu digo que o senhor não é só um advogado, o senhor se embriaga com poemas, né? E isso é louvável, porque pobre do advogado que só se atém às leis. E no livro Tatuagens, um pequeno trecho de sensações. Sensação de frio, que me faz procurar aconchego. Sensação de tristeza, que me faz buscar o riso. Sensação de calor, que me faz clamar pela brisa. Sensação de alegria, que me traz o gosto da vida. Sensação de fome e de sede, que me traz a ânsia de saciá-las. Sensação de medo, que me obriga a lutar para ser forte. Sensação de ter, sensação de poder, sensação de estar, sensação de ser, sensação de liberdade. A sensação que eu tenho hoje, nessa noite, doutor Marco, que essa homenagem, ela é muito mais do que merecida e é uma honra para nós estarmos aqui prestando ao senhor. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer seu pronunciamento